Portanto, meus irmãos, passaremos hoje a estudar a carta de Judas. Como eu vinha perguntando, né? Quantos já tinham lido essa carta antes que tivéssemos tido como objetivo estudá-la? É, na verdade, uma carta pouco citada, uma carta quase que esquecida no meio do Novo Testamento. É o 26º escrito do Novo Testamento, antes, imediatamente, de Apocalipse. Depois de 3 João, está ali. Uma carta pequena, 25 versículos, de Judas. Mas que Judas é este? Não é com certeza o traidor, Iscariotes, pois ele é um dos Judas que aparece no Novo Testamento. Mas ele morreu até mesmo antes do Senhor. E a maioria dos escritos do Novo Testamento começaram a ser escritos depois de 40 depois de Cristo. Então, meus irmãos, eu fiz algumas anotações aqui, eu fiz a lição de casa, para que vocês pudessem levar alguma coisa, acredito eu, nova para as suas casas. Primeiro, a carta de Judas. Quantos Judas o Novo Testamento mostra? E qual desses? 6? Glória a Deus. E qual desses é o escritor? Então, nossa primeira tarefa é entender um pouquinho sobre o escritor da carta. 6. Há quem diga 5, mas eu encontrei 6 também. Primeiro, Judas Iscariotes é um deles, o traidor. A Bíblia relaciona Judas em algumas partes do Novo Testamento, na eleição dos 12, na escolha dos 12, e também lá em João capítulo 13, quando Jesus está falando ali sobre a ceia e diz que o traidor botaria a mão no bocado com ele, Judas. Então, quando acaba a ceia, Judas Iscariotes sai apressadamente. E aí aparece um outro Judas. Se você abrir em João capítulo 14, versículo 22, João capítulo 14, versículo 22, você observará que há um Judas aí. E esse não é o Iscariotes. Quem pode ler, por favor? Lê alto. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então, João é específico em salientar que este João não é o Iscariotes, é um outro Judas, mas era um apóstolo também. Então, haviam 2 Judas apóstolos, o Iscariotes. Iscariotes não é um sobrenome, irmãos, mas designa de onde ele veio. Iscariotes, Judas de Criote, é de Criote, Iscariotes. Assim como alguns outros nomes, como Bartimeu, Bar, filho de Timeu, certo? Iscariotes quer dizer isso, Judas de Criote. Na verdade, ele era de um vilarejo chamado Criote, ok? Perfeito. Então, esse Judas do capítulo 14 não é Judas Iscariotes, é um outro Judas. Já identificamos, então, 2, ok? Esse Judas não Iscariotes é conhecido também como Lebeu ou Tadeu. Judas Tadeu, está lá em Atos também, ele aparece. Vamos lá. O próximo Judas é um Judas chamado Judas, filho de Tiago. Por favor. Não é o mesmo Judas de João? Exatamente. Ah, Só que ele está lá em Atos agora. Vamos lá? certo. Atos capítulo 1, versículo 13. Olha só. Ele está ligeiro ali, viu, irmão? Está atento. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Esse Judas possivelmente seja Judas Tadeu ou o Lebeu. Então nós estamos falando por enquanto de 2 Judas, correto? O que diz em Marcos 6, capítulo 3? Marcos 6, capítulo 3. Aqui nós veremos um outro Judas. Diz assim: não é este o carpinteiro? Falando acerca de Jesus, né? Jesus realizando milagres, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. Os seus contemporâneos diziam: não é este
o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui é um terceiro Judas. Esse Judas é irmão de Jesus. E se vocês observarem aqui, ele também é irmão de Tiago. Guardem isso. Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Nós usaremos essa expressão no futuro. Mateus capítulo 13, versículo 55. Você também verá esse mesmo Judas, na verdade uma passagem semelhante, tá? Paralela, correlata. Não é esse o filho do carpinteiro, falando de Jesus, zombando dele, escandalizando-se nele. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Quantos Judas nós identificamos até agora no Novo Testamento? 3. Perfeito. Mateus o quê? Mateus 13, 55. Agora tem um Judas, interessante, um rebelde, um revolucionário, um político, que se levantou pouco tempo antes de Jesus e levantou uma grande multidão em revolta contra o império, mas ele morreu e rapidamente as suas ovelhas se dispersaram. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 37. Capítulo 5 de Atos, versículo 37. Olha só. Depois deste, levantou-se quem? Judas, o Galileu. Não é Judas Iscariotes, não é Judas Tadeu, não é Judas irmão de Jesus, é Judas, o Galileu. Nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersados, foram dispersos. Então até agora encontramos? 4. Ok. Tem um outro Judas, um homem piedoso, judeu também, no capítulo 9 e o versículo 11 de Atos. Quando Saulo de Tarso, respirando ameaças contra a igreja do Senhor e aqueles que seguiam o caminho, estava a caminho de Damasco, subitamente foi acometido por uma grande luz, uma resplandecente luz, caindo ou sendo desaparelhado do cavalo, ele fica cego, escamas acometem os seus olhos. Então, como foi que ele entra em Damasco? Ele é levado até um lugar chamado Rua Direita. Mas ele foi até lá. Quem recebeu a instrução da Rua Direita foi Ananias, um pouco depois. Então, possivelmente, Paulo tivesse conhecidos em Damasco. Então, fala aos seus amigos, talvez, conjecturando: por favor, eu não estou enxergando, mas sei que nós estamos perto de Damasco, me levem até a Rua Direita, na casa de um amigo meu. Qual é o nome desse amigo? Judas. Ó, capítulo 9, versículo 11, diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas. Deus está falando com quem? Com Ananias. Já depois de Paulo ter caído e ido até a rua direita. Entra na rua chamada direita e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E temos agora 5 Judas diferentes do Novo Testamento. E por fim, agora um Judas crente, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, está em Atos 15, 22. Esse também é envolvido com Paulo aqui, ó. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Está aqui, irmãos, um homem distinto, que se destacava, que se sobressaía aos demais daquela congregação. O seu nome é Judas e o seu companheiro é Silas. Aleluia. Atenda os meus irmãos lá. Deixa eu. Ô, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos.
ao vivo e a cores, não? Então nós temos, então, irmãos, quantos Judas? 6. 6 Judas. Há quem diga que seja 5. Há quem diga que um desses é o mesmo. Ok? O fato é que nós conseguimos citar 6 Judas em condições diferentes. Perfeito, meus irmãos? Agora, algumas coisas importantes a serem ditas e eu gostaria de aguardar o nosso pastor. Pode ser? Portanto, meus irmãos, encontramos 6 Judas diferentes no Novo Testamento. Abra, por favor, a sua Bíblia em Judas, por gentileza. Judas, está aberta? Glória a Deus. É importante dizer que Judas, com base no que acabamos de ver, é um nome completamente comum. Um nome comum. Um nome bastante utilizado. Judas é a versão grega de Judá, um nome hebraico que quer dizer louvor. Um nome bastante comum nos tempos de Jesus. Acabamos de provar isso biblicamente falando, tá? Agora, qual desses deve ser o escritor da carta? Já sabemos que o Judas Iscariotes não é. A maioria dos teólogos e dos estudiosos da Bíblia são pendentes e tendem a dizer que quem escreveu a carta foi Judas, irmão de Tiago, que consequentemente é irmão de Jesus. Por quê? Primeiro é importante lembrar que eles eram antagônicos a Jesus. Eles eram opostos a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 3, 21. Lê para nós, Cris, por favor. Se puder ler um pouquinho mais alto, eu agradeço. Marcos 3, 21. Marcos 3, 21. Isto. Você está do lado da nossa irmã Nana e ajuda às vezes se precisa de alguma coisa, por favor. Nossa Senhora. Pode ler. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Lê o versículo 31 e 32 agora. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Percebam que em Marcos capítulo 7, versículo 21, ou melhor, 3, 21, diz que os seus diziam que estava com problema, que estava ficando louco, que estava enlouquecendo. A sua própria família considerava que ele tinha algum tipo de problema. E também os religiosos diziam, ele está endemoniado. E depois foram tentar buscá-lo lá. Ele estava pregando e a família falou, não, fala que a família dele está aqui. Foram buscar Jesus, né? E daí Jesus diz essa frase que marca também os evangelhos, dizendo, olha, a minha mãe e os meus irmãos são vocês que fazem a minha vontade. Mas se nós avançarmos para João, capítulo 7, versículo 5, isso fica ainda mais contundente. Porque olha só, João 7, 5, diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Essa folhinha aqui, ela é ruim, folhear. E olha, os seus irmãos, em dado momento, chegaram a sugerir que Jesus subisse em um momento que ele estava sendo perseguido e procurado para ser morto. Não, sobe também, vai para a festa, você não quer aparecer, você não quer ser conhecido, sobe. E Jesus não os ouviu, mas depois subiu às ocultas, né? Mas os seus irmãos deram um conselho um tanto pernicioso para eles. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Justamente nesse contexto do capítulo 7, quando os seus irmãos, que não criam nele, sugeriram que ele subisse num momento difícil e delicado, onde ele deveria, na verdade, ficar oculto, porque buscavam tirar a vida de Jesus. Então, os seus irmãos não criam nele. Até que ponto? Nós não sabemos ao certo. Mas o fato é que depois da ressurreição,
Com certeza a sua família deve ter feito o velório, obviamente, de Jesus. Depois da ressurreição, capítulo 15, versículo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 7 de 1 Coríntios. Ou vocês podem só observar ou ler comigo. São muitos textos. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, né? Versículo 7, diz assim: depois foi visto por quem? Tiago, depois por todos os apóstolos. Os estudiosos indicam que esse Tiago é Tiago, irmão de Jesus. E aqui é o ponto central possível da conversão de Tiago e de toda a sua família. A ressurreição. Porque se você abrir agora em Atos, capítulo 1, versículo 14. Eita glória, irmão estudou, irmão leu. Atos capítulo 1, versículo 14. Olha só, meus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e entrando subiram ao cenáculo. Não, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, 1,14. E Maria, mãe de Jesus, e com ela os seus irmãos. Então, o fato é que eles se converteram, aceitaram a fé, reconheceram que o seu irmão era realmente o Cristo, enviado de Deus. Então vamos lá. Judas, 6 representações no Novo Testamento, pelo menos. Um nome comum. Judas já é a versão grega do nome Judá, que quer dizer louvor. Judas era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus era filho de Maria, concebido pelo Espírito. Ele não é filho de José. José é pai de Judas, Tiago e das suas muitas irmãs. Jesus era filho de Deus. Ok? Então ele era meio-irmão de Jesus. A princípio, vimos agora, baseado na Bíblia, que os seus irmãos não criam nele. Mas podemos acreditar que depois da ressurreição esse panorama mudou. Judas e Tiago eram possivelmente, Tiago principalmente, se você for no capítulo 15 de Atos, não vamos ler, mas no capítulo 15 de Atos, Tiago tem participação iminente na decisão no que tange aos novos convertidos. Eu vou ler assim. Eles assumem, Tiago e Judas assumem parte da liderança dessa nascente igreja, dessa igreja nos seus primeiros passos, nos primeiros anos da igreja. Judas e também Tiago assumem parte da liderança. Vocês vão ver Tiago em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. No capítulo 15, capítulo 15, versículo 13, capítulo 15, versículo 13, olhem meus irmãos, e havendo-se eles calado, Pedro e os demais apóstolos, tomou quem a palavra? Tiago, esse Tiago aqui é considerado quem? Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Portanto, irmão de Judas. Perfeito? Ele toma a palavra e começa a orientar os irmãos. A palavra dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus o visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E ele começa a falar. E lá no versículo 19, pelo que julgo que não deve se turbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus aceitando a fé em Jesus. Mas vamos escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue cada dia no sábado é lido nas sinagogas. Então, leiam para mim. Então pereceu bem aos apóstolos. Então,
Pereceu bem. Pereceu não. Então, Pareceu pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, Tiago, irmãos, ele assume a liderança da igreja logo no início, é considerado o primeiro bispo da igreja em Jerusalém, tem autonomia, e Judas possivelmente um líder também proeminente, também com tanta autoridade, que teve um legado, deixou um texto, uma carta sua na Bíblia, na Escritura, foi canonizado. Então Judas com certeza era também um pregador e um líder proeminente. E vemos que ele é um líder a partir do conteúdo da carta. Por quê? Porque ele tendo interesse de escrever acerca de uma coisa, tem por necessidade. O líder é assim. O líder, ele sabe o que é importante e sabe o que é urgente. E trata primeiro o urgente, sem deixar de fazer o importante. Nós veremos isso daqui a pouco. Então, líderes da igreja recém-nascida em Jerusalém, e também eles tinham associação com os apóstolos, nós podemos ver aqui. E pareceu bem aos apóstolos acatar o que Tiago havia dito. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão do Senhor, porque o Tiago apóstolo morre logo no começo do livro, decapitado. Vocês devem lembrar disso. Essa carta é uma carta pouco lida, vocês devem confessar. Vocês podem observar pela nossa própria experiência com a carta. Muitos ainda não haviam nem lido a carta, ou se lido, não dado o valor devido. Talvez pelo próprio nome, né, que Judas ficou um pouco estigmatizado, né? Porque Judas é símbolo de traição. Oh, você é o Judas, hein, meu? Nossa, aquele cara é o Judas. Por quê? Porque é um traidor. Ficou assim, o nome ficou estigmatizado, né? Pra nós, né? Para nós, principalmente para nós. Mas Judas, alguém colocaria o nome do seu filho de Judas? Então. O nome é louvor, Judas quer dizer louvor no hebraico, Judá. Provavelmente em Israel eles devem... Acho que sim, é normal, né? É normal, Judas, né? Pra eles lá, agora pra gente aqui seria... Uma carta pequena, como disse para vocês, 25 versículos, o 26º livro na ordem do Novo Testamento, portanto, vem logo antes de Apocalipse. Então, olha o que nós aprendemos hoje sobre quem? Judas, o autor de uma carta, a última carta do Novo Testamento, sem considerar as 7 do Apocalipse, tá bom? Ok, tendo já dito isto, tendo feito essa breve introdução acerca de quem é Judas, eu gostaria de fazer uma leitura aqui com vocês acerca do que Judas pretende combater. Judas é uma carta apologética por quê? Defende a fé. A fé, o evangelho, a sã doutrina. Há necessidade de defender o evangelho? Com toda e absoluta certeza. Se não fosse assim, as cartas não teriam sido escritas. Para defender, para sustentar, para ratificar, para solidificar, determinar como as coisas deveriam ser. Então você vai ver que os apóstolos gastaram boa parte do seu tempo defendendo a doutrina. Defendendo a doutrina. Se você ler as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, você vai ver ali João, na verdade o Senhor Jesus Cristo, na pessoa de João, enviando aquelas cartas, tentando trazer os irmãos ao ponto certo, ao ponto de partida, o ponto de onde eles não deveriam ter saído, ou ratificando para aqueles que estavam corretos se mantivessem em suas posições. Tá. Vocês vão ouvir falar muito, quando vocês estudar heresia no Novo Testamento, sobre essa palavra, gnosticismo. Vocês vão ouvir falar muito sobre essa heresia, que nos primeiros 150 anos da igreja quase destrói a igreja. A igreja, os apóstolos e os pais da igreja demoraram quase 200 anos para abafar, mas não conseguiram destruir completamente, porque ainda hoje o gnosticismo invade muitas igrejas com uma outra roupagem, com uma outra cara,
Uma outra estratégia. Gnosticismo não importa como aconteça, o importante é acontecer. Esse é o pragmatismo. O pragmatismo não importa os meios. O fim é o que interessa. Vai dar certo? Vai. Então não importa como se faça. É o pragmatismo. É um problema sério também, tá? Principalmente nos nossos dias. Mas o que nós vamos falar é sobre o gnosticismo. Gnosticismo, Bruno. Pode falar. Eu estudei um pouco, não sei se é isso. Legal. Mas assim, eles induziam o pessoal a sacrificar o corpo das piores maneiras, sexualmente, para poder salvar o espírito. Achava que o espírito era salvo, mas o corpo tinha que ser sacrificado. Era salvo destruído. pela graça. Achavam que nós éramos salvos pela graça. Não pela. Não pela lei, pela graça. Perfeito. Matava a lei e a salvação vinha pela graça para eles, não pela lei. Gnosticismo. Eu entendi o que você falou. Eu vou explicar. Então, Entendi. Eu entendi o que você falou. Tá correto também. Essa, na verdade, era um dos viés do gnosticismo. O gnosticismo tem muitas coisas envolvidas. Uma delas era esse conceito de que o corpo era absolutamente mau e improvável, era improvável que a divindade houvesse habitado em forma corpórea. Vou chegar onde você falou, castigar o corpo. Então é improvável, porque o corpo é absolutamente mau e o espírito é bom. Então o gnosticismo chegava a dizer o seguinte, olha, o espírito do Cristo, o aeon, ou a emanação angelical, porque eles não diziam que Jesus era o Filho de Deus, mas que Jesus era uma pura emanação, o aeon do grego, angelical, havia entrado em Jesus no ato do batismo, mas havia saído de Jesus antes da crucificação. Por dizerem que o homem é completamente mau, eles não concebiam, não acreditavam que de alguma forma Jesus pudesse ter incorporado no homem. Por quê? Isso poderia corromper, ter corrompido o Espírito, corrompido Cristo. Então eles dizem, não, na verdade, Jesus não encarnou. Quando você tem essa visão do que estava acontecendo, não, eles diziam que Jesus não encarnou. E aí você lê 1 João dizendo, quem diz que Jesus não veio em carne é o anticristo. Você vê os gnósticos sendo rechaçados pela palavra de João. João disse, o espírito do anticristo já opera entre vós. Olha, qualquer um que negar que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Então você vê que no gnosticismo eles diziam, não, Jesus não encarnou, o Espírito não encarnou. Porque não pode encarnar, o homem é completamente mau. E por ser mau, deve ser castigado. E aí entra o ascetismo. Os ascetas, eles faziam o quê? Eles se autoflagelavam. Ainda tem hoje, em alguns lugares, pessoas que se crucificam, certo? Pessoas que se castigam com flagelos, batendo no seu corpo. Há isso em alguns mosteiros, alguns monges costumam fazer isso, tá certo? Eles fazem essa prática, a seta, de se lancetarem, se machucarem, a fim de obterem espiritualidade elevada. Quando na verdade isso não tem nenhum fator sobre a espiritualidade. Jejuns extremos, colocando a carne em apuros, a fim do quê? De machucar a carne. Acho que é o budismo, né? Que é assim, né? Fazem isso também. Tem várias religiões que têm essa prática a fim do quê? A fim de machucar a carne, dizendo que a carne é a origem do mal. E não é, irmãos. A origem do mal é o quê? É o pecado. O pecado é a origem do mal. Jesus Cristo veio em carne, provando que a carne pode servir a Deus. Nós fomos regenerados e servimos a Deus na nossa carne. A nossa natureza, embora ainda pecaminosa, não nos impede de fazer muitos bens na carne. De fazer muitas boas obras na carne. Mas ele diz que não. Não, é impossível. Jesus não encarnou. E aí, isso deu margem também ao docetismo. Os docéticos, ou o docetismo, dizia que Jesus não tinha corpo. Na verdade, Jesus era uma imagem espiritual, olha só,
e, portanto, não poderia ser crucificado daquele jeito, e não era carne, negando a carne. A Bíblia diz, e ele encarnou, habitou entre nós, armou a sua tenda. Jesus se fez, o verbo se fez carne, mas o gnosticismo negava, dizendo, o docetismo, por exemplo, negava, dizendo o quê? Não, Jesus quando andava sobre a areia, nem marca ficava. Então vejam o que Judas, João, Paulo, Pedro estavam defendendo a igreja. Porque na igreja, e esses homens, mestres, doutores, se infiltraram na igreja com uma ideia de cristãos. Então eles louvavam como cristão, eles criam como cristão, mas quando uma vez estando dentro das igrejas, começavam a proliferar essas mentiras, essas heresias, corrompendo a fé, colocando em dúvida, em questão, em xeque a fé dos irmãos. E eles tinham força por causa que a aparência, né? A aparência... Eles diziam, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Por isso, podemos pecar à vontade. É isso que você ia dizer. Isso. Podemos pecar à vontade. Isso não tem nada a ver. Martinho Lutero cunhou um termo chamado antinominiano, justamente descrevendo esse ato. Eles criam que a salvação é pela fé, mas que por isso poderiam fazer o que quisesse. O que deu origem a um termo chamado libertinagem. Nós vamos ver que na carta de Judas, o termo libertino, libertinagem, dissolução, está intimamente ligado ao quê? À sexualidade. Eles eram promíscuos e tinham isso como prática diária. Irmãos, não pasme não. Há igrejas hoje em dia, em nosso tempo, que dizem, não, o jovem tem que namorar mesmo, e se possível fazer a relação, porque tem que se conhecer. Vai casar sem conhecer? Não, isso é coisa do passado. Não de casar sem fazer sexo, coisa do passado. Mentira, isso é coisa do diabo. Não é só do passado, é do diabo. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos manter puros. E só depois então fazer relação. Quando o compromisso estiver armado, acertado, à luz da palavra de Deus. Mas o gnosticismo, o que fazia? Não, salvação é pela graça. Mediante a fé, não vem de nós, é o dom de Deus. Por isso, irmão, vambora pecar. Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Isso não é verdade, irmãos. Eu não posso usar da liberdade para pecar, para cometer o que é errado. Vocês lembram quando Paulo escreve para Coríntios? Eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, não é para cear. É para se banquetear. É para se embebedar. É para criar grupinhos dos mais favorecidos, deixando os menos favorecidos sem comida, sem bebida. Não, vocês não se reúnem para cear. Inclusive, depois do primeiro século, os pais da igreja resolveram cortar essa ideia da festa ágape, a festa do amor, a festa da comunhão, onde os crentes se reuniam e comiam e bebiam e se banqueteavam. Isso era comum entre os primeiros cristãos. Mas de repente chegou o gnosticismo. E nessas festas, depois de beber uma ou duas, eles dizem, quer saber uma coisa, irmão? Tem nada a ver isso a gente fazer sexo. Tem nada a ver. A gente pode fazer sexo. Inclusive, não pode até trocar de casal. Olha isso, irmãos. Promiscuidade terrível. Inclusive, algumas sacerdotisas gnósticas, elas faziam isso no culto. Com seus líderes, com seus mestres, com os adoradores. Se vocês forem ver lá, a grande deusa Artemis lá, havia orgia sexual em pleno culto. Então é contra isto que Judas está lutando, irmãos. Porque esses mestres infiltraram-se na igreja com ar de cristãos, mas trazendo toda essa bagagem herética no meio das suas mensagens e da sua doutrina. Então, nesse contexto gnóstico, é que Judas vai levantar a sua voz. Vamos para o texto? Vamos para o texto de Judas? Então, o ponto central daí é combater o gnosticismo. Exatamente. Primeiro, vocês vão ver na carta que os gnósticos, primeiro, eram imorais.
eram imorais. Antes de Apocalipse. Nós estamos estudando aqui, Manena, essa carta, porque o Judas, ele está combatendo uma heresia. E nós também temos que identificar à luz da palavra Essa Bíblia, ela é se há heresia no nosso meio. E não aceitar, rechaçar, repreender, abafar e expulsar, irmão, tirar do nosso meio. Se não é bíblico. O que Martinho Lutero fez? O que João Calvino fez com as institutas? Com as 95 teses lá? Isso que vocês estão fazendo não é bíblico. Não é bíblico. Está aqui, 95 pontos provando que o que vocês estão fazendo não é bíblico, não é correto. Então os reformadores levantaram a bandeira do quê? Sola Scriptura. Somente a Escritura. E como havia também falsas interpretações, eles diziam, somente a Escritura interpreta a Escritura. Tudo para quê, irmãos? Para evitar heresias. Então, eles negam a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, a proeminência de Cristo, eles negam Deus, o Criador, negam, dizem que há outros fatores e dão importâncias a cultos de anjos. Por isso que Paulo vai combater também aqueles que cultuavam a anjos lá em Colossenses. Então é isso que Judas está combatendo. Os gnósticos negavam que a salvação plena fosse oferecida aos homens por meio de Jesus. Eles diziam, não, salvação não é só por nome de Jesus. Você tem que ter um conhecimento, que é o termo gnosis. Conhecimento particular, um extra conhecimento superior, elevado, que só alguns que haviam sido iniciados tinham. Então não eram todos salvos, só os que tinham conhecimento, a gnosis. Heresia. E nenhum outro a salvação. Pelo que debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro disse, Atos 4,12, Jesus é o único que salva. Mas os gnósticos negavam isto. Perfeito. Ok. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Temos um contexto? Temos um panorama? Temos um palco? Uma tela? Podemos começar a pintar então os textos agora? Glória a Deus. Antinominianos. Quem foi que cunhou esse termo? Martinho Lutero. Para descrever esses foras da lei. Esses que diziam que o fato da salvação ser pela fé, eu não preciso observar nenhum fator moral. Posso cair na gandaia, na fanfarra. Não tem problema, Deus é bom, Deus perdoa. Mentira, heresia. Está errado. Antes, porém, de começarmos agora a ler o texto puramente dito, quero lembrar vocês que houve grande empenho, na verdade, por parte de alguns, houve acirrada dúvida por parte de outros com relação à canonicidade desse livro. Só no ano 350, aproximadamente 350 anos depois de Cristo, foi que ele foi realmente canonizado. Embora ele já contasse no primeiro e segundo século, no cânon muratoriano, por exemplo, já contava na relação de livros sagrados. Mas os pais da igreja eram divididos quanto se ele era ou não um livro divino. Se ele era ou não um livro canônico. Então houve muita discussão. Mas muitos, como eu até anotei aqui alguns nomes, vou citar, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, entre outros, citaram o texto como sendo um texto sagrado, aceitavam o texto como texto sagrado. Tem um livro que você falou. Tem, sim. Eu li. Por isso que eu li. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. Estou feliz, viu? Estou feliz. A origem do texto, de onde foi escrito, nós não temos certeza. Quando você lê Paulo, é fácil de identificar. Paulo escreveu de Roma, né? Da cadeia em Roma. João escreveu de Pátimo, escreveu de Éfeso. De onde Judas escreveu essa carta? Nós não sabemos. Mas por ela ter uma relação com 2 Pedro, ser uma carta paralela, há pelo menos 5 lugares da onde ele pode ter escrito essa carta. Primeiro lugar, Jerusalém. Ou de Roma, da Palestina, da Síria ou do Egito. Ok?
essa carta pode ser tida como um tratado contra o gnosticismo. O que é um tratado? É um documento que reforça, que rechaça, que expurga, que desmancha essa carta. A carta de Judas é um tratado contra essa maldita heresia do primeiro, segundo e terceiro século. Na verdade, no primeiro século, era um embriãozinho só. Era só um filhotinho. Eles chamam de proto-gnosticismo. Estava ainda botando a sua linguinha de fora. Mas isso tomou um vulto tão grande que quase derruba. Mas Jesus tinha promessa, né? Nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Ele mesmo edificaria a sua igreja. Então ele manteve de pé a sua igreja, mas encontrou grande embate diante desta heresia. Irmãos, e hoje a igreja de Cristo está sendo solapada por todos os lados. E só, irmãos, crentes, homens e mulheres de Deus, que examinam as Escrituras, são capazes de dizer o que é prejudicial, pernicioso, incorreto e o que é correto. Senão nós coabitaremos com engano, com erro, pensando que é certo. Temos que examinar. Diante de nós, um tratado que defende o Evangelho. A carta de Judas, diferente de uma carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, a Timóteo, a Tito, a Filemon, endereço certo. Essa é uma carta nominal, ou uma carta para uma congregação específica. Agora, existem 7 cartas no Novo Testamento que são chamadas de cartas apologética, tem algumas. Essa é uma. Mas existem 7 cartas que têm uma outra designação. Corrigir a igreja, arrumar a igreja. E são objetivos. Cartas católicas, cartas universais, cartas que foram elaboradas e enviadas para toda a igreja. Elas não foram enviadas para o endereço aos romanos, aos coríntios, aos efésios, não. Ela não tem um endereço particular. Ela é uma carta universal. É uma epístola universal. Ela é rotativa. Se vocês abrirem Colossenses, capítulo 4, vocês vão ver no finalzinho que Paulo diz, olha, esta carta aí, rapaziada, é para ler lá em Laodiceia também, tá? A carta lá de Laodiceia é para ler aí também. Eram cartas rotativas entre congregações. Essa carta de Judas, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, são chamadas de cartas universais. Abre aí em 1 Pedro, por favor. Abre em Tiago, por favor. A sua não vai ter, irmã, porque você está com o dispositivo eletrônico. Abre em Tiago. Abre, por favor, 1 João. Eu tenho outro também. Não precisa, irmã, porque não vai ter utilidade. Porque a irmã já tem o dispositivo eletrônico, não tem problema nenhum, tá? É porque não vai ter aquele cabeçalho inicial da escritura. Carta de João, tal. Tem já o texto bíblico. Eu estou te falando, ó, não vai ter isso aqui, ó. Não é nem a introdução. Essa aqui, por exemplo, não tem, né? Ó, mas vamos ver que essa é de estudo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a sua, amor. Deixa eu ver a sua, Daniela. Deixa eu ver se a sua Bíblia tem. A casa de maneira, acho que tem, quer ver? Não tem evoluir, Ó, primeira epístola, você vai. tá certo? É isso aqui, ó. Da irmã tem. Primeira epístola universal do apóstolo. Tá em 1 João, tá? Deixa eu ver, só de estudo, não tem. Não. Estudo não tem. Não, mas Essa tem. Epístola epístola é universal. 1 Pedro, diz aí. A sua de estudo? É, Não tem também. a sua. A minha tem. A sua tem, né? Tem. Então percebam que existem 7, das quais Judas é uma. Epístola Universal. universal. O que quer dizer epístola universal? Ela não tem um endereço específico. Ela foi elaborada, escrita para rodar a região. Mais do que isso, é uma carta para toda a igreja, para todos os crentes. Não que as outras não sejam, tá certo? Mas essa especificamente é uma carta para toda a igreja. Todos deveriam ler. Essa carta deveria chegar ao conhecimento de todos. Se eu estou tratando de um problema específico de Corinto, o que esse problema tem a ver com Laodiceia? Nada a ver. Pode servir como exemplo,
mas foi um problema tratado em Laodiceia. Por exemplo, aquele ato de incesto de Corinto, que o homem abusava da mulher do seu pai, a sua madrasta, ato incesto. Paulo falou, expulsa esse iníquo dentre vós. Lá em 2 Coríntios tem um texto assim, bastou uma repreensão para que ele se corrigisse. Paulo falou, entregue esse homem a Satanás, porque talvez a sua alma seja salva. Então, para que você vai escrever esse texto para outra igreja, se a igreja não tem um problema? Então tem coisas que foi para aquela igreja que serve para exemplo nosso. A carta de Judas, assim como essas que eu citei, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e as 3 cartas de João são cartas universais ou católica. O termo católico Católica universal. é universal. Tá. Tem essa ideia de universal. Embora o texto não diga, nós acreditamos, alguns acreditam, que a carta de Judas seja, além de universal, para rodar a Ásia Menor, principalmente a Ásia Menor. Pelo conhecimento e pelas citações do Velho Testamento, pelas citações das histórias do Velho Testamento que nós vamos ver, e a Ásia Menor era também colonizada pelos judeus. Muitas cidades tinham judeus lá. Ok, irmãos? Eu acredito que agora nós já tenhamos um cenário. Uma curiosidade sobre a carta é que essa carta, do versículo 3 ao versículo 19, é quase idêntico, quase uma cópia, mas dita com outras palavras, de 2 Pedro 2, do 1 até o 18. Uma epístola paralela. Vocês viram quantas anotações eu fiz? Eu fiz bastante anotações. Portanto, meus irmãos, vamos entrar então no texto. Vamos começar agora. Glória a Deus. O texto. Até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Judas. Que Judas é esse? Irmão de Jesus. Meio irmão. Possivelmente o meu irmão de Jesus. Posso falar irmão? Mas, de repente, se houver necessidade, você faz essa explicação, né? Meio irmão, não porque ele não era filho de Deus, mas porque Jesus era filho de Deus, né? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito. Então ele era irmão por parte de mãe. Porque José, ao contrário do que alguns dizem, teve muitos filhos com Maria depois de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. O texto tem 25 versículos e Judas dedica, nós dividimos em versículos, irmãos, é importante relembrar que nós não podemos nos prender a essas divisões que foram feitas depois do cânon formado. Os versículos e os capítulos, eles têm uma utilidade principal. Qual é? Facilitar encontrar o texto. Organizar os assuntos. Facilitar a compreensão e o estudo. Mas em alguns casos, ela prejudica a nossa compreensão. Porque às vezes uma divisão não foi feita corretamente. Então é importante você ler corrido, esquecendo os versículos, tá bom? Como está dividido, nós citaremos só para nos localizarmos. Então os 2 primeiros versículos está a apresentação, para quem ele manda a carta, e o voto ou a oração. Então eu gostaria de concentrar alguns minutos nesses 2 versículos aqui, irmã. Primeiro, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A apresentação de Judas nos chama atenção. Porque, primeiro, nós já sabemos quem é esse Judas. É irmão de Jesus, irmão do Cristo, irmão do Senhor. E também irmão de Tiago. Quem foi Tiago? O primeiro bispo de Jerusalém. Ele assumiu a liderança depois da assunção de Jesus. Ele assume, junto com Pedro e com outros apóstolos, a liderança da igreja primitiva. Então Judas poderia, de alguma forma, dar uma carteirada, não? Judas, irmão do Senhor e também irmão do bispo Tiago.
Já pensou, irmãos? Mas ele não usa esse argumento. Ele não usa essa amuleta para se apresentar aos irmãos. Ele simplesmente, por talvez não ser tão conhecido como era Tiago, ele cita Tiago. E quando fala aqui que ele é Judas, servo de Jesus Cristo, ele usa uma palavra diferente para servo. Não é servo empregado, servo com direitos, é servo escravo, é doulos, doulos. Uma palavra empregada só aqueles que haviam sido designados para um ministério, separados para uma obra. Ele era servo daquela obra, escravo daquela obra, completamente submisso, completamente devoto, inclinado, pronto para servir. Aquele que outrora não cria, aquele que outrora era antagônico, agora é servo do irmão mais velho. Judas, servo de Jesus. Ele usa, talvez, o nome de Tiago para também balizar a sua autoridade, para que saibam quem era Judas. Judas, irmão de Tiago, portanto, conhecedor do Cristo. Vivenciou, cresceu, andou, conheceu o Cristo. Não creu a princípio, mas se converteu depois. Então Judas esboça extrema humildade na minha concepção. Podendo usar disto, não o fez. Antes disse, eu sou escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A quem é que ele escreve a carta? Aqui é interessante, porque vocês vão observar no decorrer do estudo da carta de Judas que ele usa tríades. Ele constantemente cita as coisas em três. E logo nos 2 primeiros versículos, nós vemos 2 dessas tríades. A primeira tríade é aos chamados, amados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A primeira tríade. A segunda tríade, misericórdia e paz e amor ou caridade vos sejam multiplicadas. Vamos falar aqui do destino da carta. Ele está dizendo, aqueles que foram chamados pela pregação do Evangelho, pelo anúncio da palavra, aqueles que foram chamados por Deus, foram convocados, que ouviram a voz do Evangelho, que foram convencidos pelo Espírito Santo, que reconheceram a sua falibilidade, se renderam à mensagem e receberam Cristo. Aqueles que foram chamados. É a nós, irmãos. Essa carta é para nós. Aos chamados. Nós fomos chamados. Vinde após mim, dizia Jesus. Os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós. Jesus convidava as pessoas a se arrependerem. Era um convite ao arrependimento. Então, Judas está dizendo, vocês que foram chamados e atenderam ao chamado. É para vocês essa carta. Para toda a igreja. Então a tese que eu li então pode ser que esteja errada, porque eu li uma pesquisa onde falava que, pelo fato de Judas citar muito o Antigo Testamento, que ele fala sobre Caim, Enoque, esse fato, eu li uma coluna na internet lá que falava que essa carta poderia ser enviada para alguns judeus que tinham muito conhecimento da Bíblia, sendo porque o Antigo Testamento é muito citado. E quando Judas fala quando ele fala do Antigo Testamento, ele cita algumas passagens de Enoque, mas o que ele cita? Miguel, Moisés. Ele cita muito o Antigo Testamento. Então, essa tese. Então, mas talvez você não tenha ouvido, eu disse que pelo fato de ser uma carta universal, alguns também acreditam que seja endereçada principalmente à região da Ásia, por haver uma grande quantidade de judeus. Perfeito? Está em coerência com o que o irmão falou. Vocês lembram disso? Lembram? Ok. Perfeito, Bruno. Obrigado pela observação. E interrompam sempre que vocês verem que tem a necessidade. Então, ele está falando aos chamados. Eu não vim aos justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Né? Jesus veio chamar os pecadores. Veio eleger um povo especial, zeloso de boas obras. Aqueles que receberam, os chamados.
E não só chamados, mas amados. Ele está dizendo, vocês são amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós podemos tirar vários textos que mostram o quanto Deus amou. E nós sabemos, irmãos, que a igreja de Cristo é um povo à parte. É uma raça à parte. É um povo especial. É um povo zeloso. É um povo de boas obras. É o povo que é feito de judeus e gentios. Homens de todas as nações. Em um só corpo, em uma só fé, um só espírito, um só batismo. Então são homens de todas as eras, de todas as raças, e às vezes provenientes de outras religiões que recebem Cristo, se convertem e se tornam um. Esses são amados por Deus. São amados por Cristo. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por vocês. É amor. Ninguém tem mais amor do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. E Judas está dizendo, irmãos, vocês que foram chamados e que também são amados por Deus. Deus ama vocês. E os conserva. E conservados em Cristo Jesus. Quer dizer que Ele nos mantém de pé. Ele nos mantém firme, nos mantém fiel, nos mantém na sua presença. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. Ele não dormita, Ele não tosqueneja, Ele está conosco todos os dias. Ele nos conserva, irmãos. Eles estavam sendo atacados pelo gnosticismo, pelos falsos mestres, pelos mestres gnósticos, pelos mestres promíscuos, licenciosos, libertinos. Mas Judas está dizendo, vocês são chamados. Vocês foram separados, vocês foram eleitos, porque Deus amou vocês e conserva-os. Ele os conserva. Então, olha a introdução dessa carta. Olha o teor dessa carta. Olha o que está por vir nessa carta. Então, Judas está fazendo com que os irmãos revivam isso. Revivam o seu chamado. Relembrem o seu chamado. Coisa tremenda, irmão, foi o dia da nossa chamada. O dia da nossa conversão, o dia que nosso coração foi dilacerado, nossa mente foi aberta, nós recebemos o Espírito, nos tornamos uma nova criatura. Esse foi um dia bendito. E Judas está dizendo, aos chamados, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, aqueles que deram ouvidos ao chamado. Que faremos, pois, irmãos? Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, recebam o Espírito Santo, então virá a vocês o tempo do refrigério. Estes que foram chamados pela pregação apostólica, é para vocês essa carta. O que eu passo a dizer é para vocês que foram chamados pelo amor de Deus e são conservados, irrepreensíveis. Que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis. Como, irmão? Como será possível? Só se Cristo nos conservar. Só se Cristo nos manter. Só se Cristo nos guardar. Não somos capazes de fazer isso sozinho. Ele nos enviou o Espírito, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. É porque Ele nos municiou com a armadura, com toda a armadura, com o Espírito, com a palavra. Ele nos preparou. E Jesus está dizendo, vocês foram chamados, amados e são conservados em Cristo. Cristo é o responsável. Por quê? Porque Cristo é a cabeça que ilumina todo o corpo, que endireita o corpo, que organiza o corpo, que orienta o corpo. Então, ele deseja aos irmãos uma bênção tipicamente apostólica. Misericórdia, paz e amor. Estamos encerrando. Misericórdia, paz e amor. Deixa eu ver aqui em 1 Timóteo 1:2. Alguém leia para mim, por favor, 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo 1:2. Isto. A
Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça, E paz. misericórdia Misericórdia. e paz. Irmão, é exatamente o que está aqui. Misericórdia, paz e caridade. Com termos diferentes. Mas é a mesma saudação. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda. Por quê? A misericórdia é o que nós merecíamos e não recebemos. É misericórdia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Toda alma que pecar, esta morrerá. E de fato morrerá. Mas Deus tem vida pela misericórdia. As misericórdias de Deus, disse Jeremias, são a causa de não sermos consumidos. Então, ele está dizendo, a misericórdia, eu desejo que a misericórdia de Deus seja multiplicada na vossa vida. Nós merecemos a morte, Deus nos deu vida. Estávamos mortos em nossos pecados e fomos vivificados. Misericórdia de Deus. Já a graça, que está lá em Atos, está lá em Timóteo, é o que não merecíamos, ganhamos. O dom imerecido, a graça de Deus. Paz aqui é interessante porque Jesus diz que ele deixou-nos a paz. Não foi a paz como o mundo dá. Não é uma paz baseada na condição, na circunstância, na situação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Aliás, ele é o príncipe da paz. O Deus de paz vos santifica em tudo. Em toda a vossa alma, corpo e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Então, o desejo de Judas não é carro novo, né, irmão? Não é emprego, não é bênção, não é casa, não é terreno sem terra. É o que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos da paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz no meio do furacão, irmãos. É no meio da tormenta, no meio da tribulação, no meio da falta, da escassez. É paz. É disso que precisamos. É isso que não nos pode faltar. Olha isto. Olha isso, irmãos. Olha isto, ó. Olha isso. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas como assim? Faltando o figo da figueira, o fruto da figueira, não florescendo, a vide, faltando o fruto da oliveira, não tendo ovelha, que história é essa? Ainda assim você se alegrará? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Só a paz de Deus, que excede todo entendimento, é capaz de nos dar paz no meio da prova, irmão, no meio da tribulação. Paulo falou, não, estou certo que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que em nós há de ser revelado lá na glória. Então, quem aqui já teve coragem de comparar a sua grande tribulação, né? Nós é assim, irmão. Ô, irmão, estou numa prova, rapaz. Eu estou numa prova, você não imagina. O que aconteceu, irmão? Ah, rapaz, o meu gerente está me perseguindo. É mesmo, irmão? Está trabalhando? Tô. E o gerente está perseguindo? É, irmão, não tá fácil.
Ô, tô na prova, irmão. Qual é a prova? Poxa vida, eu não consegui, rapaz. Eu ia tirar um carro essa semana aí, não deu certo. É, irmão, tô na prova? É, entendi. Ô, tô na prova, irmão. Acabei a faculdade agora, ia fazer outra, não deu certo. Tô na prova. Ah, irmão, você tá na prova, tá. Então tá bom. Então isso aqui é o quê? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Não, ninguém quer passar por isso. Não, eu não quero passar por isso, meus irmãos. Não é algo que eu deseje, mas esse homem passou por isso. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Agora, como é que ele diz? Esta leve e momentânea tribulação. Como, minha irmã? Não é possível. Cheio do Espírito. Só cheio do Havia paz. A paz que excede todo entendimento. E mais do que isso, irmãos. Isso acontece, sabe quando? Quando você compara coisas carnais com coisas espirituais. Hã? Isso aqui nem se compara com as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. São essas coisas que eu vislumbro, é nisso que eu olho. Não que eu tenha alcançado, disse Paulo, mas eu faço uma coisa, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Glória a Deus. Eu avanço para o alvo. Por isso, irmãos, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esvaziem-se e pensem nas coisas de cima. E olha o que Jesus está dizendo, irmãos, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, Jesus disse, a lei se resume nisto: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. O amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Carta de Judas. Começa assim. Judas, pense em tudo que ouvimos hoje. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Pensa naquele cara, irmão, que não cria, que não acreditava, que zombava, que desprezava. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele está dizendo, ó, eu me converti, o meu irmão se converteu, o meu irmão virou bispo, eu sou pregador, líder e vou defender o evangelho agora. Judas, servo de Jesus Cristo, ao irmão Tiago e aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele agora entende, irmão, a concepção das coisas, a ordem das coisas. E eu desejo que essas coisas sejam multiplicadas, pois sem essas coisas o cristão não pode viver. A misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus.